Qual é o perigo da vida moderna, de acordo com a palavra de Deus? Você já pensou? Segundo a palavra de Deus, dito por Jesus, é apostasia. Apostasia são as mentiras. As mentiras infiltradas dentro da verdade esfria a fé e derruba as pessoas que estão firmes com Deus. Está lá em Mateus 24, né? No versículo 11. As mentiras caem a fé. Vêm as invenções, o homem começa a inventar doutrinas, comportamentos, e muitas vezes não convence aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, né? Só que o término disso tudo é escândalo e vergonha. Desviado, pregando. Desviado, dando profecias. Como fica? Se a palavra de Deus fala que os profetas eram ungidos, separados, e fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Profeta? O profeta ele tem dois tipos de profecia, para o justo e para o ímpio. Todas as vezes que o profeta profetizava para o justo, era um agir de Deus na área da sua vida, que era bênção, prosperidade, proteção. E as profecias para o ímpio? Era castigo. Então nós podemos ver que hoje em dia nós estamos vendo na liderança muitas pessoas diabólicas, pessoas que vêm com um confronto com a palavra de Deus, pessoas que não iluminam, não têm luz, vivem nas trevas. Qual é o maior perigo da igreja moderna dos dias atuais? Você tem pensado nisso? Que é o engano? Enganos de movimentos que têm se levantado, fazendo show sapateado e promessas. Esses são movimentos carnais, são movimentos que edificam o corpo, a ostentação, e não a parte espiritual, de acordo com o que Deus fala. O gospel está servindo o quê? De deboche. Muitos estão sapateando lá de uma maneira que você olhar, você vê que ele está mais manifestado em demônios. E o povo de Deus, o que fala disso? Eu gostaria de perguntar, e o povo de Deus, o que vê nisso? Enquanto estão dançando, sapateando, o inimigo está destruindo muitas almas, ou está destruindo muitos corpos, levando para o pecado, para a imundícia, para a prostituição, para tudo aquilo que Deus abomina. Uma coisa eu digo para vocês, estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus. Fala de boas coisas e vive o mau comportamento. Ah, mas quem fala isso? Lê lá em 2 Tessalonicenses 2:3. O altar contaminado. Nós sabemos que o altar é santo. Aonde se prega a palavra de Deus tem que ser gente purificado, ungido, escolhido, que tem uma ordenança do ID de Deus. Culto de Aladim. O que é culto de Aladim? É o quero. Eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero porta aberta, eu quero, mas o que mais? Eu quero riqueza, eu quero, muito dinheiro, eu quero. Mas e do alto? O que se pedem? Mercenários teológicos? Não basta dizer que você tem teologia, se você não vive a verdade. A própria Bíblia diz que a sabedoria vem do alto.
Para você falar de Deus e entender das coisas de Deus, você não precisa teologia. Eu tenho teologia, mas eu fundamento em Deus. Porque teologia, a própria Bíblia diz que a sabedoria do alto edifica. E a sabedoria do homem mata na fé. Má ídolo, língua de serpente. Por que língua de serpente? Muitas pessoas ficam lá dentro da igreja ou falando que é um escolhido de Deus, que na verdade usa aquela língua serpente para defamar o seu irmão na fé, para fofocar, para contendar. Isso é língua de serpente. E sem dizer os abomináveis a Deus, né? Aquele que se esconde atrás da palavra e justifica o seu erro. Esses são os abomináveis no tempo moderno. Satanás tragando vidas, levando para as trevas milhões e milhares de pessoas, principalmente jovens, e o homem dormindo. O homem buscando na mídia social a fama, a glória. Isso o diabo dá. Lembra quando ele apareceu para Jesus? Foi isso que ele ofereceu para Jesus. Fama, glória, poder. E, no entanto, Jesus recusou. Mas o mundo de hoje não está recusando. O mundo de hoje está abraçando a ostentação. O mundo de hoje está vivendo a aparência. E o diabo está induzindo muitas pessoas. Muitos estão sendo levados de tonelada para o inferno. Hoje, Satanás ele nem disfarça. Nós podemos ver o show lá de Anitta, de Ivete e outros, algo mais, se manifestando no próprio palco. E nós podemos ver que o show que teve lá no Rio, da Madonna, invocou Satanás. E os crentes, o que falam disso? E os seguidores de Deus, o que falam disso? Onde estão os pastores? Onde estão os obreiros? Uma coisa eu falo para você, Deus vai requerer, Deus vai requerer. Eu gostaria de comentar uma coisa que eu acho muito errado que se acontece hoje no mundo atual. Eu falo porque eu tenho acompanhado e eu tenho vivido e eu tenho visto que os ensinamentos de Deus dentro da igreja perdeu a sua essência. Não se prega mais a salvação, não se prega mais a volta de Jesus, não se prega a ira de Deus sobre o pecado. Porque se o pastor pregar isso, o pessoal vai embora, porque as palavras são fortes. Mas o que me importa é que a palavra forte, o que importa é a minha salvação, é levar essas ovelhas para o céu. Veja bem, quando Deus ele levantou o tabernáculo e ensinou a Moisés como que fazia os trabalhos dentro, como fazia os sacrifícios, era pessoa separada, era pessoa ungida, eram os levitas. E, no entanto, tocar nas coisas sagradas de Deus era morte instantânea. Vocês podem ver que quando eles tocavam nas coisas sagradas, Deus se levantava no mesmo momento. Lembra as vasilhas de Deus lá na Babilônia? Quando aquele rei estava em posse das vasilhas de ouro do templo de Jerusalém, quando foi usar, o que aconteceu? Cuidado, Deus vai requerer a dos pastores, tá? Deus vai requerer, porque lá em Apocalipse, Deus começa a falar primeiro com a igreja, o anjo da igreja, e é o pastor. Então, cuidado, você que se diz obreiro.